Olá, concurseiro, concurseira! Chegamos no ar, mais uma prova atualidades, sempre trazendo temas que vão fazer parte, que serão inspiração, que vai fazer parte de uma inspiração para o seu concurso. É só olhar os temas que já trabalhamos e comparar os concursos posteriores. A maior parte acertamos e estava lá presente uma ou outra pergunta sobre aquele tema. E trazemos para você hoje o seguinte título: 20 anos do MP3. Você vai dizer, mas isso é uma ideia banal? 20 anos do MP3? O que isso fez para o mundo? O que o MP3 alterou do ponto de vista social o nosso planeta? Isso nunca foi cobrado em nenhum concurso, justamente ao contrário. Vou lhe mostrar pelo menos duas questões, mas são dezenas de questões que se cobrou em relação ao MP3. Por que existe esse senso comum? Principalmente naqueles alunos que têm menos de 30 anos, eles não conseguiram perceber a mudança social, econômica, inclusive política, que este dispositivo, esta maneira de compactar sons, provocou. Ela é espantosa, ela é espetacular. Exemplo, você sabe que país, onde foi inventado o MP3, com que objetivo ele veio? Vamos trabalhar com essa ideia e em cima disso a gente vem mostrando para vocês o que você deve sacar em relação ao MP3. Mostra na tela, por favor, Gerson, esta imagem que eu quero que você registre. Aí está o Karl Heinz Brandenburg, o alemão engenheiro de som, que foi o grande inventor. Ele é do Centro de Tecnologias e Mídias Digitais da Alemanha, este instituto fantástico que fez esta mudança. E quando ele tentou mostrar isso ao mundo, ele ouviu diversas críticas, que isso não ia durar, que isso não ia funcionar. Foi justamente ao contrário. Ele tem até uma piadinha que ele sempre conta. Nunca fale que alguma coisa é impossível para um pesquisador alemão, que ele vai dar um jeito de provar que é possível. E por isso nós temos que admirar a Alemanha e até como país devemos nos espelhar na forma de ensino que este país tem, toda hora provocando, justamente fazendo provocações para que aquele aluno invente coisas novas. Pense nas imagens que a gente vai ver agora. Essa aqui, ó. Eu trabalhei anos brincando com este material aqui. Eu lembro que para colocar a música, tinha até 4 picapes, dependendo da situação. Geralmente eram 2, mas essa é uma picape, né, um toca-disco. Eu tinha que colocar a música no ponto e rodá-la. Olha quantas faixas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 músicas cabem neste lado desse disco. 5 músicas, ok? E eu tinha que ler aqui nesse centro em que faixa a música estava. E eu recordo também, olha para isso aí. Olha para isso aqui. Essa aqui foi assim uma cena muito comum. O que acontecia? Eu estava deste lado com aquele monte de botões, eu fui sonoplasta, o técnico de som, sei lá, nem lembro mais o título que dá para isso. Anos 80. E o locutor estava lá do outro lado, naquele aquário, conversando com a pessoa, e de repente o cara me pedia Madonna. E onde que está o disco da Madonna? Tinha que sair correndo, chegar nessa imagem que você está vendo ali, por favor, e procurar o disco da Madonna. Geralmente estava dividido em ordem alfabética, né? Mas mesmo assim, e achar a música, voltar correndo, colocar no ponto a música, e daí o locutor tinha um tempinho, eu só fazia um sinal para ele, ó, pode dispensar a pessoa que pediu a música, oferecer para quem ela quisesse, meu pai, minha mãe, minha tia, e soltava essa música. E tinha que ficar cuidando no instante que ela acabasse. E se naquele instante você fizesse um movimento um pouco estabanado, aquela
agulha ia riscar, mostra lá, Gerson, de novo, essa agulha ia fazer um risco até o final do disco e ele ia ficar inutilizado, você ia jogar fora depois disso. Até procurei os discos para trazer hoje e eu não consegui achar, de tanto tempo fazia que eu não mexia com isso. Eu não tinha me tocado que o dia 14 de julho completou 20 anos do MP3. Não tinha feito essa ligação. Quando comecei a estudar o tema para vir conversar com vocês, fui atrás de coisas que existia na minha vida. Isso aqui, eu ouvi muita música neste pequeno gravador. Registrei muita informação nele. A fita está até hoje aqui, ó. Eu fui tirá-la para ver se estava funcionando. Ainda funciona, mas você consegue imaginar quanta coisa eu conseguia colocar aqui dentro, nessa fita? E se eu precisasse voltar para o ponto, o sufoco que eu tinha, a caneta Bic era o melhor meio para eu conseguir. Aqui não é uma caneta Bic, mas eu colocava essa caneta aqui e eu tinha que voltar isso para o ponto quantas e quantas vezes. E essa fita aqui, ó, quando ela arrebentava? E essa fitinha aqui, ó, quando ela era arrebentada? Quantas vezes eu emendei isso para que eu não perdesse a música que estava aqui dentro? Sensacional. Colocava aqui no máximo um disco. Hoje eu tenho, já perdi a conta, não me pergunte quantas, mas sem sombra de dúvidas, milhares de músicas aqui dentro. Milhares. Todas as minhas músicas. Eu lembro que eu fui fazendo isso aos poucos. Todos os meus CDs, exatamente, todos CDs, DVDs, eu ia colocando no meu computador, deixava ali transformando, ia colocando, deixava ali transformando, colocando. Foi ao longo assim de algumas semanas, sei lá, umas 3, 4 semanas, e aquilo foi guardando. À noite, antes de dormir, deixava lá rodando. E às vezes levantava à noite, opa, aquele CD já acabou, jogava ali. De repente, e eu ia colocando os CDs numa caixa. De repente acabaram os CDs, lacrei essas caixas e guardei num sótão. Isso já tem um bom tempo, não sei quanto. E a última vez que eu fui comprar um carro, olhei no dispositivo do carro, perguntei, cadê o CD? A moça falou, você usa ainda? Você tem CD? Daí que eu me toquei que não colocaria mais nenhum CD, que o carro já lê isso aqui, que posso colocar isso no pendrive, que o carro também vai ler. Esta fita não tem mais valor. O Discman, não achei meu Discman, eu ia trazer também para tentar mostrar. Essas coisas desapareceram, eu só consegui colocar em imagem. Por favor, volta aqui, Gerson, nessas imagens. Então, esse monte de discos apareceram. Há pouco tempo foi feita uma doação lá em casa de vários deles para um sebo. Isso aqui, que estava guardado parecido com uma estante como essa. Esse aí, o Walkman, uma invenção japonesa da Sony, espetacular, que mudou a forma das pessoas se comunicarem, das pessoas se relacionarem, ou andarem na rua com um fone de ouvido, né? Esta fita cassete, parecida com a primeira que eu mostrei para você anteriormente, né? As melhores. Eu gostei dessa escrita aqui, as melhores. Você fazia uma seleção de algumas músicas e a partir daí você passaria a ouvi-las. Tudo isso, concurseira, mudou a forma das pessoas se relacionarem. Olha só esse gravador. Coisa espetacular. Esse aqui era o gravador usado por repórter. Vou contar uma historinha bem rápida para vocês terem uma ideia como mudou. Lembro de uma cena em Curitiba. Ney Braga, então governador do estado, vai dar entrevistas e chega todo pomposo. Gerson, mostra o gravador de novo, só para os caras registrarem, porque tem gente que nunca viu isso. Embaixo dele vai 4 pilhas grandes. É isso, Maurinho? 4 pilhas grandes. Você não é desse tempo, né? Olha a minha pergunta, imbecil. Mauro, nossa câmera aqui, como tem 22 anos, 23 anos, claro que não viu isso. Mas esse gravador, acho que tem 4 pilhas grandes, no mínimo ali embaixo. Você imagina o trambolho, mais ou menos esse teclado aqui, né? O Ney Braga, o governador ali,
pomposo para dar uma boa notícia. Eu conheço, não vou falar o nome dele, o repórter todo, repórter novo, feliz da vida. Deu play, chegou um pouco atrasado, deu play, ele estava chegando atrasado, deu play, colocou o gravador no meio dos repórteres, só que ele colocou com muita força, as pilhas soltaram no pé do governador. É claro, acabou a entrevista ali. O governador, além de começar a rir, ninguém mais conseguia fazer pergunta para o homem. Você deve estar no YouTube, essa imagem, devia ter procurado isso, mas para vocês terem uma ideia da situação que se vivia em relação aos gravadores. Olha essa imagem, por favor. Voltar a fita. A gente voltava a fita como ele está fazendo ali, como eu fiz com a caneta Bic, uma que era para economizar pilha ou economizar energia, porque o motor ocupava muita força de tocar para frente ou tocar para trás. Bom, agora você me pergunta, por que toda essa história? Por que você está contando tudo isso? Quero dizer o seguinte, quando eu volto no outro ponto aqui, quero dizer o seguinte. O Carl Brandenburg, o cara que inventou o MP3, essa forma de comprimir sons, foi uma das pessoas mais odiadas pela indústria de discos, pela indústria que fazia o toca-disco, pela indústria do toca-fita, pela indústria do gravador, ou seja, pela indústria que produzia som, que vendia esses LPs, pelas empresas que vendiam tudo isso, e também dos CDs depois, extremamente odiado. Ele era uma pessoa assim, acusada de provocar o desemprego, de provocar a desgraça, por ele ter inventado isso. Mais ou menos uma briga parecida que nós temos aqui no Brasil hoje com o pessoal da Uber e com os taxistas, que aquilo está atrapalhando o trabalho deles, que eles perderam clientes e assim por diante. Olha, se nós vivemos num mundo capitalista que sempre quer tecnologias novas, não tem como brigar com isso. Existe uma discussão, por quanto tempo vai durar o MP3? Quanto tempo eu vou ter as músicas aqui dentro? Eu recordo bem, mas muito bem, as primeiras vezes que me trouxeram o CD. Imaginava-se que CD tinha até uma previsão, não, o CD vai durar 200 anos, vai durar 100 anos, a música que está aí é 100 anos para você poder ouvir. Não durou tanto tempo, o CD hoje é uma coisa esquecida, a gente já vê CD enfeitando o pinheirinho de Natal, servindo de material reciclado nas escolas de ensino fundamental para fazer trabalho com arte. O que vai acontecer com a MP3 não tem como prever. Vai aparecer uma outra pessoa, como esse senhor aqui, que está na tela, o Brandenburg, e mudar tudo. Quem sabe não seja você que vai fazer essas próximas mudanças. Então, por favor, 20 anos do MP3 não é algo banal, é uma mudança de estrutura política e econômica num determinado tipo de indústria, numa maneira das pessoas se comunicarem, porque se tornou possível a emissão de voz, de áudio comprimido e com qualidade, porque essa desculpa que aquilo tem qualidade inferior ao LP é questionável. Não vi ninguém com autoridade suficiente para dizer, olha, aqui tem erro, aqui tem uma coisa que não funciona, os caras estão com problema. Só se fosse gravou com baixa qualidade, daí é outra história, tá certo? Isso vai para concurso? Vai. Veja comigo essa questão que já foi para um concurso, essa aqui da CESP, olha, a CESP não é algo qualquer, uma prova para pessoas que buscavam um cargo com nível superior. Olha a pergunta que os caras fizeram e pedia para você marcar certo ou errado. O MP3 é o dispositivo substituto do disquete, pois consiste em uma pequena memória portátil que funciona em equipamentos com uma porta USB? Quanta gente nesse concurso marcou certo. Pessoal, quando chegou aqui, ó, o MP3 é substituto do disquete, você já viria direto para o errado. Não é substituto do disquete coisa nenhuma. Substituto do vinil, substituto do CD
tudo bem, mas do disquete não tinha sentido, né? Substituto do CD, do vinil, concordamos, e quem sabe eles aperfeiçoem essa técnica do MP3 e ele venha substituir outras coisas na sequência. Mas do disquete, aliás, estou falando aqui de disquete, talvez você nem saiba o que é isso, né? Onde aquele suporte que nós guardávamos informações logo no início da computação. Eu lembro que eu tinha que carregar uma pasta com uns 20, 30 disquetes para poder carregar um livro. Eu carrego hoje, aqui também, uma parte dessas informações. Carrego no celular e assim vai. Isso alterou por completo a nossa vida, né? Substituição desta fita aqui foi espetacular. Aliás, eu não posso perder isso aqui, vou ter que pegar depois uma caneta Bic e voltar para o ponto isso. Mais uma questão para vocês analisarem. Esta é mais recente, oficial também da Polícia Militar. Olha como os caras perguntaram. A seguinte extensão. Extensão. Você tem que ter uma noção de computação, de computador, para trabalhar com a ideia e a extensão. A seguinte extensão não se refere a arquivos de vídeo. MPEG, MP4. Eu não disse que isso aqui é para converter sons? Então, você já chegou na conclusão. E tem milhares. Eu só coloquei duas. A quantidade, quando se escreve lá, questões de concurso, colocou no oráculo, questões de concurso e colocou em MP3, a quantidade que vem. Então, a comemoração desses 20 anos da criação desta forma de compactar sons, ressurgiu a ideia. Vai fazer com que aquele pessoal, aquela banca que vai fazer uma pergunta, que vai desenvolver uma questão baseado em tecnologia e que também esteja ligada à atualidade, e despertar. Poxa, 2015, uma data relevante, 14 de julho, extremamente relevante porque foi a invenção do MP3 que mudou a indústria de discos, a indústria de CD, mudou a forma das pessoas se comunicarem e enviarem informações de um lado para o outro. Isso se tornou possível também porque o computador se popularizou nos últimos 20 anos. É claro, se o computador não tivesse se popularizado, não teríamos toda esta febre. Mas esta extensão, esta ideia do MP3, eu não consigo imaginar um dispositivo que não funcione usando essa ideia do que nós temos de dispositivos tecnológicos, de computadores, de celulares, TV e assim por diante. Dificilmente isso volta atrás, só vai ampliar e que traga mais benefícios ainda para a humanidade, para você, para mim, e nós possamos nos divertir cada vez mais, ouvir cada vez mais músicas boas e assim por diante. Grande abraço, vejo vocês no próximo Aprova Atualidades. Até lá!